Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e hoje nós conversamos com um convidado que atua nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rambo e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante, um lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde a sua marca, os seus produtos vão ganhar relevância. E se você é um apoiador que está em Curitiba, você pode assistir nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui do meu lado com a publisher editora Cíntia Peixoto, que tem uma longa história no mercado editorial. Na minha extremidade lá está o Fabiano Camargo, que é jornalista e assessor de imprensa. E aqui do meu lado está o Fernando Fischer, o Nando Fischer, que é um fotógrafo que eu gosto muito e foi por isso que eu chamei todos vocês aqui. Obrigado. O nosso tema, então, eu dei um título assim, Arquitetura e a Mídia, já que vocês estão diretamente ligados a isso. Mas, Cíntia, o que eu quero te dizer, eu quero contar para vocês, e para vocês, Cíntia, é que arquitetos, designers, lojistas têm se perguntado cada vez mais a importância de estar na mídia impressa e nas redes sociais, obviamente. Como ganhar relevâncias, como ser percebidos, alcançar o público e obter resultados. Então, assim, nós vamos passar uma mensagem para eles, tá bom? É quase assim como se fosse um roteirozinho, um percurso para chegar, na verdade, nas revistas, nas publicações, e por isso a Cíntia tem... Como que você gosta de receber os materiais que vêm? Não necessariamente, ainda que o trabalho do Fabiano seja fundamental, nem sempre eu posso dispor de um assessor de imprensa. Como que tem que chegar um material, uma matéria para você, boa, que você goste? Olha, hoje com o número de acessos que a gente tem, né, Paulo, o tempo inteiro, por WhatsApp, por e-mail, tudo, eu acho muito importante a gente ter um contato com a assessoria muito personalizado. Assim, o Fabiano, quando ele tem um cliente, ele me liga, a gente procura a relevância deste cliente dentro do veículo. Existe uma conversa e ele não desperdiça meu tempo com o que eu não preciso e eu não desperdiço o tempo do Fabiano com o que não tem pertinência para o cliente dele. Então a relação ainda tem essa questão de pessoalidade, tem uma questão de relevância e de inteligência de mercado. Como você estava me falando agora, nem todo mundo pode ter uma assessoria de imprensa. É fundamental quando a gente constrói, no meu ponto de vista, a gestão de uma loja, né, ter essa inteligência, porque não adianta você ter os produtos mais incríveis do mundo, a loja mais incrível do mundo e não ter voz. Como é que você vai ser percebido se você não tem o espaço para uma assessoria de imprensa? Isso é o mínimo para você ter hoje no mercado alguma relevância. E só acrescentando, os veículos estão aí para isso, né? Para fazer esse trabalho de divulgar, não é verdade? Sim, e a gente tem tanta pesquisa, né, Paulo? Você que faz curadoria, como eu que faço curadoria, assim o nosso tempo é acelerado. Eu vou a São Paulo, eu acompanho a SP-Arte, acompanho os eventos, a gente sai para as feiras. Eu preciso também de alguma ajuda. Então acaba passando despercebido quando a pessoa não tem uma assessoria, né? Perfeito, porque não tem, né? Além de estudar, né, Paulo, fazer curso de pesquisa de tendência, com ranking, é o tempo inteiro se manter radicalmente atualizado. O papel da assessoria de imprensa, eu entendo, é justamente fazer essa ligação, né, entre o cliente, que no caso seria o arquiteto ou a loja, enfim, e os veículos de comunicação. E para que isso aconteça de forma eficiente, você tem que entender os dois lados. Entender o que o teu cliente, o arquiteto, o decorador, o profissional tem de diferencial para mostrar para o veículo e entender o veículo, entender sobre o que o veículo fala, o que o veículo valoriza. Você precisa entender desses dois lados e estabelecer uma ponte para levar essa informação com qualidade, né? Então, nós temos aqui dois momentos. Você e o teu cliente, né, ou o lojista, ou o escritório de arquitetura, brifando, né? Sim, entendendo o que ele faz, exatamente. E aí nós temos um outro momento que é onde entra o Nando, com as imagens. Sim. Né? Vocês têm que dialogar? Tem que haver um diálogo entre a fotografia e o jornalismo? É um trabalho de equipe, né? E aí, em arquitetura, você precisa mostrar o projeto, precisa mostrar as coisas. Então, o lado de fotografia é fundamental, né? Imagino que para você também tem que chegar... Das primeiras coisas, assim, a assessoria que me manda o conteúdo sem fotos, sem imagem. Não tem como
O que eu sinto falta muitas vezes assim, é um briefing bom, assim, geralmente do arquiteto, do profissional, é uma clareza do posicionamento dele, assim, ó, a gente se posiciona dessa forma, a gente quer transmitir essa mensagem, a gente quer uma foto, uma imagem de tal forma, e muitas vezes não vem com essa bagagem, assim, com essas informações. Que daí é justamente porque está faltando a ponte com eles, quer dizer, e eles passarem essa mensagem. A informação vem, mas vem de uma forma incompleta. Isso. E aí você tem que ser um mágico. Daí a gente faz o que está ali se apresentando de alguma forma, a gente conversa para tentar construir alguma coisa, mas acho que de forma geral sempre falta esses elementos. Para não ser só a leitura do fotógrafo, mas a leitura do que o arquiteto quer dizer, né? Porque que nem foi colocado aqui, é uma construção, é uma equipe, né? É um grupo. Só que muitas vezes o profissional busca de formas separadas e distintas isso. E depois tem que fazer um casamento meio forçado, isso? Exato. Então, eu procuro no nosso trabalho sempre conversar com o fotógrafo antes para conversar com ele, estabelecer como é que vai ser essa abordagem de imagem, né? Porque o mesmo projeto pode ser visto de formas diferentes por cada fotógrafo. Isso. Cada um tem o seu olho, a sua cultura, a sua bagagem. Então é importante a gente afinar isso junto com o cliente. Primeiro ver o que o cliente quer passar, para a gente conversar junto e resolver essa imagem. E ver se tem afinidade com o que o veículo quer publicar. Exatamente. Eu já ia chegar aí, exatamente isso. Né? Porque ele tem que estar informado, ou te passar, ou você passar esse feedback para ele. Aonde é que nós vamos publicar? Exato. Porque nós temos dois, digamos, caminhos hoje. Né? É a rede social, né? Muitas vezes ele faz assim 10 fotografias e resolve jogar tudo lá no carrossel do Instagram, não é verdade? Tem isso. Tipo, assim, aí é muito, vamos dizer assim, a rede social é muito canibalista, né? Porque uma imagem se sobrepõe à outra e daqui 5 minutos você esqueceu o que você viu. É uma realidade, né? Que isso já vem a defesa, daí a gente já entra naquele segundo momento, que o veículo é uma pausa impresso. E por isso tem tanta pertinência ainda a revista impressa, que muito se falou, Paulo, não, que isso vai acabar, ninguém vai imprimir mais nada. Mas o papel, quando você está lendo uma revista, a tua atenção, o teu foco é muito diferente do que quando você está vendo o Instagram. O Instagram, ele chama. Tem janelinha piscando, tem música. Tem o TikTok. Tem TikTok, né? É verdade. E geralmente quando a pessoa vai se informar sobre um projeto é uma coisa da sua casa, da sua empresa, um projeto é uma coisa que fica por anos. Então ele precisa parar e decidir uma coisa que ele vai ter que conviver naquele espaço por muito tempo. Ele precisa se concentrar, então a revista em papel tem muita pertinência nesses mercados como de arquitetura. E eu até acho que quando o Nando entrega as imagens para o arquiteto, para o lojista, ele não vai ser, e se ele for para as redes sociais, ele não vai ser criterioso a ponto de contar uma história através da imagem, que é possível numa revista. Na verdade, na rede social. Justamente porque daí falta toda essa informação por trás. Falar, olha, nosso objetivo é esse, a gente às vezes falta assim, o que você quer? Você quer mostrar algo mais técnico para ser publicado? Em qual veículo? De que forma? Essas informações vêm muito gerais, assim, generalistas. Fotografa o projeto. Isso, fotografe aí porque é isso que eu preciso. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E cadê essa bagagem por trás? Essas informações para publicar ou para assessoria de imprensa ter essas informações? Daí o que acontece, daí chega lá, Nando, você tem tal foto? Não tem, porque não foi passado lá atrás. Exatamente. Mas aqui, voltando um pouquinho para o teu texto, tá? Obviamente você orienta, né, o que a pessoa vai dizer. Eu já vi os teus textos, que você tem textos muito bons, né, que sai muito de tentar extrair do teu cliente o máximo que você puder. A nossa ideia é sempre contar uma história, né? Então você entender a visão do arquiteto, do decorador, do profissional, o que ele procurou expressar naquele projeto, entender onde ele vai ser inserido, enfim, contar uma história para complementar o que a imagem vai mostrar, né? Nesse mercado a imagem é fundamental. E o texto pode sublinhar, apontar alguns pontos que à primeira vista você não vê, mas que fazem parte do projeto, né? Então, o principal é você conversar com tempo, sentar, não por WhatsApp, não por telefone, mas conversar com o teu cliente pessoalmente por um tempo, assim, e entender o que ele quer com aquele projeto para poder contar essa história da melhor forma possível. A gente sempre depois, antes de divulgar, apresenta o texto novamente para o cliente para ver se a gente entendeu direitinho. Isso, okay. Mas é uma conversa que continua e vai evoluindo com o trabalho, né?
Você comentou comigo antes de nós iniciarmos que o número de veículos impressos em Curitiba tem um número bastante Relevante, né? relevante, né? E muito na área de arquitetura e trabalhos muito pertinentes e muito bons, né? Nós temos aí a House, Viver, as meninas da Campus lá, a Rosicléria e a Casa Júlia, Sul. da Casa Sul, a própria Habitat, e Curitiba tem revista em todos os clubes. Curitiba gosta da mídia impressa, entende a mídia impressa, valoriza. A gente tem muito retorno dos escritórios de arquitetura e eles palpitam, dão opinião, eles valorizam mesmo, é muito legal. Eu fiz essa pergunta para a Cíntia para mostrar que tem espaço hoje para se mostrar ambientes, né? Se mostrar Acho que tem. projetos de decoração, né? Tem espaços impressos que continuam, tem espaços novos como o seu, online, enfim, acho que a coisa até que assim, tem bastante lugar para trabalhar. A gente precisa desses espaços, né? Cíntia, eu vou entrar num tema para você explicar um pouquinho, né? O que a gente vê em alguns casos, você tem dentro de uma publicação, né? Você tem o conteúdo, né? Você tem a área de anúncios e você também tem aqueles publi editorial. O que é um publi editorial? Na verdade, é uma oportunidade, que isso era muito discutido nos anos 80, né? A gente não vende matéria. Na verdade, é uma forma do cliente conseguir contar realmente o que faz e o que produz. Então, mostrar a relevância do seu trabalho. Hoje é muito aceito o publi editorial e construído geralmente junto com a editora. Então, assim, a gente ajuda o cliente a desenvolver uma narrativa que seja relevante para o leitor. Ok. É uma ação quase que de marketing, de divulgação do produto, né? Sim. Mas que vem com conteúdo de interesse do leitor. Sim, ele é um híbrido, né? Não é uma notícia e não é um anúncio, né? É uma notícia que você contrata, direciona para o que você quer do seu ponto de vista comercial, mas tem uma abordagem jornalística, né? E com fotos que são sempre importantes. Isso que eu ia dizer. Tem que ter um bom texto, tem que ter imagens, obviamente, porque senão seria um investimento perdido. E às vezes assim, a gente até fala para o cliente, não vai dar, vamos fazer um anúncio, porque no conteúdo não tem interesse do leitor. A gente não pode querer esquentar uma bula de remédio. Não tem interesse, é chato. E é complicado você fazer, às vezes, o cliente entender. E a gente tem que trazer uma nova forma dele contar, né, Fabiano? Acho que tem mensagens. Aí a assessoria de imprensa, de novo, é fundamental. Acho que tem mensagens, assuntos que funcionam bem com matéria, outros funcionam melhor com anúncio. Então você entender bem essa especificidade e direcionar ou para anúncio, ou para uma matéria, ou para um publi, né, para uma matéria paga, enfim. Se entender como vai funcionar melhor para o cliente, né? Ok. Mais uma pergunta para vocês, mas principalmente para a Cíntia. Você acha que as colunas sociais ainda têm relevância hoje para destacar o arquiteto, a decoração? Como é que você enxerga isso hoje? Tem, surpreendentemente tem, porque a gente não pode esquecer que o ser humano é feito de ego. Então, assim, mesmo que a pessoa Eu não esqueço nunca. mesmo que a pessoa não tenha, às vezes a pessoa não tem uma vaidade de mostrar a si mesma, mas tem vaidade de mostrar o seu trabalho, o que produz, e que eu acho que é uma coisa legal, assim, eu gosto de vir falar do meu trabalho. Se você me convidasse para falar da minha roupa, eu não viria. Sim. Né? E as colunas mudaram muito também, assim, né? Apesar de ainda terem essa coisa de social, elas abrangem negócios, novidades, lançamentos, gastronomia, arquitetura. É um veículo de jornalismo mesmo, né? E também talvez seja um suporte para o próprio trabalho, né? Eu estou atuando tal, mas eu também existo, né? Eu também estou aqui, eu também tenho. Sim. E a gente precisa reconhecer, às vezes, as pessoas através do trabalho. Então é muito interessante para o empresário. A coluna social da Habitat só está crescendo. A gente cobre eventos de arquitetura, decoração, design, artes, enfim. Mas ela cresce demais. Hoje o César Franco está assinando, né, que é uma pessoa espetacular, que tem toda essa linguagem, né, que é pertinente ao que conhece bem o meio, né? Conhece bem o meio. E as pessoas gostam muito.
E é bacana, se você precisa saber quem está por trás da loja tal, se eu precisar de alguma coisa, então é bem legal. E até tem um comentário interessante sobre isso. Quando começou o boom das redes sociais, né, alguns comentavam, o coluna social vai acabar, que você é a tua própria coluna social. Você posta aonde você está e o que você está fazendo. Só que é tanta informação que isso se perde, se dilui. Então você tendo as colunas mesmo de fato, elas concentram as coisas relevantes e tem a sua relevância por isso. Então a rede social não acabou com a coluna social, fez ela mudar, ela evoluiu, mas não acabou, né? Porque ela concentra ali alguns fatos bacanas, né? E a gente tem também uma diminuição hoje das influências sem conteúdo, sem relevância, porque ficou chato. Você começa a pensar, eu acho que um efeito de pandemia e de estilo de vida do que a gente vive hoje, as pessoas não querem mais bobagem. Então, eu tô vestindo tal coisa, eu uso tal perfume. E outra coisa que está gerando muita insatisfação, Paulo, nas pessoas é assim, só eu não estou na Maldiva, só eu não estou na Grécia. O mundo inteiro é rico, eu sou uma idiota que trabalha há 40 anos e não estou na Maldivas. Adorei essa tua colocação. Porque isso são quantos por cento de fato da população está nas Maldivas? Um país pobre. Qual é? E é um paradoxo, assim, a mim parece um paradoxo imenso, a pessoa falando de calça de 40 mil reais e o mundo movendo na miséria. Assim, né? Falta sim conteúdo, o Instagram está ficando meio chato e ele está diminuindo. Pode ajudar. Por isso. Pode orientar, não é? Sai um pouco do mundo. Você tem que ter um conteúdo, né? Porque, assim, conta uma história, se ficar só na coisa imagética, ele cansa um pouco, né? Porque o bombardeio é muito grande. Falta eu acho que uma profundidade na questão de pessoal, assim, de tipo de posicionamento. Como que eu quero me posicionar no mercado, na área que eu estou e tudo mais, para daí conseguir construir esse conteúdo de forma... Porque quando é de uma empresa, ela está contando o seu trabalho, sua produção, sua história. Mas quando é pessoal, qual é a relevância? Tá bom, eu quero saber quanto custa ir para as Maldivas, se eu posso ir, o que eu vou fazer lá, se é seguro, o que eu posso comer, se posso quais levar são criança, os hotéis, o que tem de gastronomia, é um lugar, é um destino para namorar, que eu vou com o meu marido, eu posso levar minha neta. Posso mergulhar, eu posso surfar, mergulhar, tem tubarão, tem onda, exatamente. Além do mar azul e delas lindas, maravilhosas e barriga de biquíni pesando 25, qual é a relevância das Maldivas na minha vida, na sua, na do Paulo? Né? Então, assim, eu acho mal embrulhado o conteúdo. Você sabe que há um tempo atrás eu comentei com o Nando, eu acho isso, assim, dele parecer de uma coisa que eu senti, de algo que eu sentia falta. Eu disse, eu posso falar no dia que nós nos encontramos para conversar? Ele disse assim, é um tema delicado, Paulo, vê como é que você vai tratar isso aí. Então, eu vou entrar nesse tema. É que hoje as pessoas não... quando você vai fotografar os ambientes, as casas, as arquitetas pedem para que façam um álbum para elas, alguma coisa assim especial. Você diz de retrato? Retrato, isso. Não assim como tipo um álbum, fazer várias fotos delas. Muitas vezes isso acontece, essa demanda acontece quando é pedido, vou fazer uma publicação e eu preciso de uma imagem. Ou a revista está pedindo tal coisa, mas já sabe que aquilo vai direto para a matéria. E daí sim pedem alguma coisa específica. Ou se não, porque fora isso é uma coisa que daí é foto de retrato, né? Não é de arquitetura interiores. Claro que faz parte ali, às vezes, fazer uma coisa humanizada, ou realmente aquela foto posada de retrato, né? Mas são coisas distintas, materiais, para diferentes publicações, assim. Eu não sei se... Paulo, eu acho que tem uma relevância diferente. As pessoas têm curiosidade de saber quem é a arquiteta por trás daquele trabalho. Ali ela está vendendo quem ela é. É claro que tem um comportamento de moda, que a roupa diz quem você é, tem toda essa construção, é super ok. Agora, ela está contando sobre uma pessoa que é super interessante, que tem um trabalho relevante, né? Não é bobinho. Não, eu te pergunto, porque muitas vezes você está com uma matéria bacana sobre uma casa, sobre a residência, sobre um projeto arquitetônico, coisa assim, e você muitas vezes não tem uma boa imagem dos autores. Isso acontece ou não? Muito. Acontece.
Muito. Então, Eu até E, que assim, e dos principais, assim, que eu faço, além da Habitat, Paulo, eu faço muita revista customizada para construtoras. Então, assim, muitas vezes eu faço as revistas do Marlos Doria, da MTGP, que são lindíssimas. Eu fiz a revista do Amplo, de produto, do Amplo, da Laguna, do Pinar. E aparece lá a pessoa que faz o paisagismo, a iluminação, não sei o quê. Meu Deus, tem casos sofríveis, assim. Tu usa a mesma foto faz 10 A anos. mesma foto para todas Olha, as tudo que construtoras. tudo que eu ia falar, vocês falaram. Então vamos lá, Eu continue. queria perguntar pro Nando se você acha que com as redes sociais e com fotografia digital ficou mais difícil fazer retrato das pessoas agora? Porque elas têm essa coisa de fazer, deixa que depois eu Por causa faço. da vaidade que Da se vaidade, criou, assim, da vaidade. se montou. É. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo, para algumas pessoas eu acho que é mais fácil e para outras são mais difíceis, porque também tem um nível de consciência fica maior das pessoas de forma geral em relação à imagem, né? Sim. Então, às vezes também a pessoa fica mais criteriosa em relação àquilo que ela quer, mas muitas vezes também é mais frustrada, porque às vezes não alcança aquele potencial que talvez ela criou na cabeça dela, porque as imagens são criadas referente ao que a gente consome, né? Porque é o que ela vê, a Tipo, bagagem dela. qual que é o conteúdo que ela está consumindo na rede social, na revista e tudo mais. Daí aquilo vai minando a cabeça dela de uma forma, ela acha que a vida é aquilo de alguma forma, e às vezes, eu quero isso, mas não dá, não é isso. E os Precisa filtros de outras maravilhosos coisas, que exatamente. deixam a gente com 25 anos. Não, agora vamos incluir aqui Daí na essa próxima foto conversa tem o um dia de psicólogo. duração, né? Para lidar com isso. Eu comecei a brincar com filtro uma época da pandemia. Daí botava lá foto e eu falei assim, nossa. Aí eu pensei, nossa, que ridículo, né? Daqui a pouco eu saio da rua, as pessoas não me reconhecem. Quem é aquela? Eu perguntei isso para ele porque praticamente com alguns clientes eu vejo essa dificuldade, assim, que os fotógrafos sofrem um pouco para fotografar. É verdade, Nando, que diz que a gente se vê diferente do que os outros nos veem, né? Ah, sim. Sem dúvida. Diz que a gente se vê melhor, graças a Deus. Sem dúvida. Sim. E eu acho que antes o ofício fotógrafo era um pouco mais fácil na época do filme, na época pré-histórica, quando eu comecei, porque tinha uma coisa meio mágica, né? Ninguém viu como é que tava ficando. Vai ver só depois. Você vai ver depois que o filme fosse revelado, então depois que fosse copiado, então tinha uma mágica por trás, né? Do fotolito. Agora não deixa eu ver como é que tá ficando, né? Se não tá ficando bom, a pessoa já começa a ficar frustrada. Você fica frustrado. Se tá ficando bom, ela já fica animada. Então, assim, às vezes, É fazer chato, essa né? Que direção... todo mundo, você assim, tira a foto e a pessoa diz, deixa eu ver. eu pessoalmente não me incomodo. Eu gosto dessa participação porque eu acho importante. Eu acho que é uma construção dos dois. Porque eu não estou fazendo aquele trabalho sozinho. Eu preciso de um feedback da pessoa. Mas, claro, tem gente que às vezes é melhor você falar, deixa eu fazer aqui, dá um espaço aqui que eu preciso. Porque senão ficar muito em cima é difícil também, né? A cada clique você mostrar, né? Ou com a cada palavra que você colocar ali, Sim. né? Vai falar, pô, isso aqui não. Sim, sim. Mas, Nando, eu quero voltar um pouquinho ao projeto. Você está fotografando o projeto nos dias anteriores. Você sugere para o arquiteto, para o design, algumas imagens que, no teu olhar, elas teriam mais relevância quando chegar na mídia, por exemplo? Eu sempre pergunto pro profissional, assim, como que ele... Primeiro, eu pergunto o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pensa. Se tem alguma questão técnica que ele gostaria de mostrar, que faz parte do projeto, porque, né, eu não sou profissional de arquitetura e às vezes é um amigo ou um cara de engenheiro e daí quer mostrar aquilo. Ou porque outras coisas... Porque geralmente a gente só fica na estética, né? Ou a fotografia fica só naquilo. Mas, de certa forma, e daí falta a história. O que você quer contar aqui? Você pode contar várias coisas diante de uma imagem só. Porque uma imagem não conta uma história sozinha. Precisa de várias imagens. Então, eu faço essas perguntas antes, nem sempre eles sabem me responder, a maioria das vezes não sabe. Mas eu acho que também faz parte do profissional do crescimento dele, do amadurecimento que ele está. Às vezes é um profissional que começou agora, então é natural. Às vezes a pessoa ali está no meio do caminho, está se estruturando, está amadurecendo, tendo autoridade na área dele, então ele já começa a passear ali, quero isso, quero aquilo, mas ainda não sabe certo. E daí já tem aquele profissional maduro, assim, que já chega, eu quero isso, faço assim. E tem outros, assim, que também larga na mão, faz o que você quiser. Então, é bom, porque às vezes você pode trabalhar de certa forma, mas também, se às vezes você não cumpre com a expectativa do profissional, pode gerar uma frustração grande. Então, mas é sempre bom trocar essa ideia, essa questão do briefing, de passar a saber o que quer
E eu acho que para o texto é a mesma coisa, né? Sim, é você conversar, você entender, Você é pega, fundamental. Né? digamos assim, uma pessoa jovem que está se lançando no mercado, entrando no mercado, obviamente ela vai ter dificuldades para se expressar. Ou não, né? Mas a maioria, digamos assim. Exato, daí o principal é você sentar com o tempo, conversar, e com o tempo você vai construindo essa comunicação com a pessoa, vai entendendo que o trabalho dela, a mensagem dela, né? Vai construindo isso. Cada pessoa tem o seu ritmo para você fazer isso, né? Porque como é com a fotografia que o Nando citou. Ok. O principal é conversar. Com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Cintia aqui, e para você, e que vocês vão ajudar também. Numa rede social, você consegue mensurar, né, o retorno, né, imediatamente. Né? Eu sei, vamos falar, curtidas ou história, você consegue perceber se as pessoas estão gostando, estão vendo. Eles podem comentar no mesmo momento. E numa publicação, numa revista impressa, como que você mensura se ela está chegando naquele público a quem o perfil da tua revista se destina? Na verdade, sim. Você veja que a Habitat não tem nem código de barras. Eu tenho muitos anos no mercado editorial. Então eu construí um meio a quem a Habitat se destina. A Habitat é uma revista para gente interessada no mercado imobiliário, arte e design. Então, escritórios de arquitetura, investidores no mercado imobiliário, ela é no público A. Então, assim, ela já foi concebida dentro dessa segmentação. O mailing a distribuição é gratuita, ele vai direto a esse público em Curitiba, que é um público pequeno, né? Não é um público tão grande. A gente pode ver até pela própria estratificação de imposto de renda. Então, assim, ele vai se dirigir a esse público. E a gente tem eu tenho um ponto de distribuição em algumas lojas, na Sacaro, na Consulton, que a Habitat e a Tideli são anunciantes da revista. E agora eu fiquei muito feliz, porque a revista é muito recente, né, jovem, está no 3º ano, que a banca do Batel me procurou, porque diz que eles estão sendo muito... As pessoas estão indo na banca do Batel buscar a revista, os escritórios de arquitetura. Os parabéns, né? Bacana, né? Muito. Os veículos vão construindo a sua história e a repercussão que eles vão tendo fazem parte dessa história e o mercado vai reconhecendo, né? Ó, sair ali é bacana porque repercute, né? É uma coisa que você consegue medir pelo cliente que teve mais visitas no seu stand, teve mais ligações, enfim, você acaba repercutindo assim também financeiramente, comercialmente com o tempo, né? Então, mais uma pergunta para você, difícil. O que você não entra no teu o que você evita de publicar? Obviamente, aí entram textos pouco explicativos. Vindo das assessorias? A assessoria já não tem cuidado, né? Acho que a maioria tem cuidado. Não tem. Não. Assim, vou falar com o dono. Não, mas infelizmente... Estou falando com o dono. Não tem. Eu vou concordar com ela, o nosso mercado está meio bagunçado. A gente está tendo alguns problemas de identidade de algumas profissões. O mundo mudou. E quem não entendeu que não é mais uma assessoria de imprensa apenas, que é um pedaço da estratégia de construção de uma marca, a assessoria de imprensa. Então, eu fico muito admirada com a inteligência de mercado das construtoras de Curitiba. Nenhum produto sai sem pesquisa, nenhum produto sai sem dizer para quem ele está sendo construído. Para quem ele vai vender. Para quem ele vai vender, quem vai comprar. E ali é construído com assessoria de imprensa, eu faço eventos e revistas para as construtoras, né? Então, assim, cada profissional é um especialista naquele segmento. Quando eu vou fazer um evento para um grupo, para a Laguna, o público, o convidado, ele é pensado. A assessoria e eu trabalhamos juntos o convite, a narrativa do produto. Não adianta fazer o produto mais incrível do mundo se você não tiver tudo construído para a marca. Precisa construir branding. Tem que falar de brand, de marca. Você compõe todos esses elementos que você acabou de falar para entregar um produto dirigido para um público que está aberto a receber aquilo. Sim, do ponto de vista de comunicação, você entender o que ele procura para se informar, como ele quer se informar, o que ele vai valorizar no projeto, conforme cada veículo. Porque, além da assessoria,
como é que você diz que a tua marca é moderna, bacana? O design é importante. Então hoje a gente tem os estúdios de design, a gente tem as assessorias de imprensa, a gente tem o pessoal de produção de conteúdo digital e produção são muitas variáveis, é a soma de muitos profissionais para você construir um discurso, uma narrativa e uma marca apropriada para o teu produto ter sucesso. Isso faz parte do sucesso. As agências de publicidade diminuíram e as que não conseguiram se modernizar para esta linguagem de construção de design, a tua marca diz quem você é, a tua logo, a tua narrativa, a forma que o teu cliente é atendido, os teus funcionários, tudo é percebido. Como você gera percepção, talvez seja essa frase, como você gera percepção do que você faz sem essa construção. Mas quando eu te pergunto, voltando a esse assunto especificamente, quando eu te perguntei sobre a qualidade dos textos, dos materiais para você, você fez uma crítica. Uma crítica, né? E agora você está dizendo... Na verdade não é nem uma crítica, tá? É uma constatação, que é uma pena. E você agora está passando um recado. Me tragam melhor. Que é uma pena que as pessoas não... A revista, com o Publisher, a gente tem uma linha editorial clara e a gente tem a único lugar que aparece o projeto aqui dentro da revista é uma coluna da Paula Campos que chama Sobre Morar, onde ela liga a personalidade, estilo de vida de alguma pessoa com a sua casa, né? É só, eu não publico projetos, a gente publica design, a gente publica fotos, arte, imagens, fotos. Várias coisas. Só o que eu não publico são projetos de arquitetura. E você recebe projetos? Muitos, infinitamente, assim. E eu não quero ser antipática, né? Às vezes falo, gente, olha, a revista não vai, a linha editorial da revista não comporta esse produto, mas tem a Casa Sul, tem outras revistas para isso, né? Não é a minha narrativa. A minha revista, ela está mais ligada à construção de marca, que é o que eu gosto, que é o que eu tenho paixão, né? Como a Casa Sul faz maravilhosamente essa narrativa de projeto. Só complementando, acho que o assessor de imprensa tem que entender o veículo para quem ele está mandando material e construir um texto que seja pertinente para aquele veículo, né? Uma pauta que seja pertinente para aquele veículo. Eu quero fazer uma retrospectiva de tudo que nós falamos aqui, tá bom? Rapidamente, e a Cíntia reforça, tá? Então, para quem está se lançando no mercado, o que é ter visibilidade na mídia, ou seja, ela um jornal, uma publicação, uma revista, ou mesmo nas redes sociais, tá? Qual é o caminho para eu começar agora do zero? Procurar uma assessoria de imprensa. Acho que procurar uma assessoria profissional, porque toda área requer profissionalismo, né? Você procurar um fotógrafo profissional, a pessoa procura fazer um projeto da sua casa, da sua loja, um arquiteto profissional. Então acho que o caminho é você ter um suporte profissional que entenda você e entenda os veículos. E não se engane, não existe assessoria de imprensa barata. Não que seja cara, não é tão caro. Não, é muito barato pela importância e relevância que tem. Bom, vocês são bem amigos, depois vocês se entendem. Não. Na verdade, assim, é muito barato, é relevantíssimo, importantíssimo. Como é que se você não é jornalista, se você não é um profissional da área de marketing, você precisa entender que você tem uma construção do teu... Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Importante também você precisa do bom vendedor, você precisa do bom fotógrafo, da assessoria de imprensa relevante é a assessoria de imprensa que consegue se comunicar com os veículos, que os veículos acham relevante. Sim. Quando eu fecho uma pauta, eu preciso de alguma matéria, no final de alguma edição, aconteceu isso minha vida inteira, eu ligo para as assessorias de imprensa que vão ter o conteúdo pronto, a foto pronta e o discurso e a narrativa pronta. A gente, veículo, liga para vocês. É uma parceria, assim, a gente conversa, né? Eu tenho conteúdo relevante, bacana para ela, de forma já praticamente estruturada, e da mesma forma eu preciso do espaço dela. Então é uma relação de confiança e de trabalho baseada em confiança, né? Eu não vou passar por ela conteúdo irrelevante e ela também não vai me pedir coisas que eu não posso suprir. Então é uma construção de confiança, né?
começa com vocês. Você falar alguma coisa? Falar que, para quem está começando, também é importante a pessoa enxergar essas coisas como um investimento de longo prazo, né? Sim. Porque existe muito esse imediatismo das coisas e esse é um tijolinho que vai sendo colocado, fazer um alicerce, uma base boa, porque se a pessoa quer crescer na carreira, não adianta simplesmente fazer uma postagem, contratar só um assessor e tal, e às vezes contrata uma pessoa que não é da área, não é um profissional, seja de fotografia, seja de assessoria de imprensa, ou próprio editorial, e acaba não dando certo, porque daí acaba às vezes saindo mais barato, mas no final das contas sai caro, porque essa construção lá na frente não vai existir. Bom, isso que você está dizendo vem mais ou menos de encontro que eu passei para vocês agora. Como se constrói, né, um bom texto, como se constrói uma boa imagem, e também você tem que entender que essa relevância vai aumentar à medida que você permanecer no mercado. Né? Sim, Sim, você constrói uma carreira, Isso. não é numa matéria, não é numa foto, não é num release, é uma coisa que você vai construindo. Muitas vezes algum cliente vem fala para mim, eu vou anunciar uma edição. Eu falo, não anuncie, você vai jogar seu dinheiro fora. Vamos construir uma história. Você vai anunciar só aqui? Você vai anunciar em outros veículos? O que você está construindo? Qual é a narrativa? Às É uma vezes- construção, Às né? vezes eu escuto isso também. Vou assessoria de imprensa, mas só um pouquinho. Eu falei, como só um pouquinho? Uma semana, só para esse projeto. Faça É. um pacote, não entendo, não tem que fazer Isso. metade do serviço. Ou você faz ou que você a não Cíntia faz. falou, né? Essa coisa muito pontual, né? Quero fazer. Imediatista. Aí como- ele aparece, né? Aí ele aparece numa mídia e aí acha que daí para frente Não, ele vai desaparecer. não, ele vai Essa- desaparecer. esse- A comunicação esse é é o uma coisa destino Tem a dinâmica. Esse é o manutenção. destino dele. Esse é o difícil, né? Uhum. O difícil é você se tornar percebido o tempo inteiro. Se tornar relevante, trabalho. você virar fonte, né, dos É. veículos. Né? No começo você precisa apresentar aquele profissional, aquele produto, aquele serviço para a imprensa. Com o tempo ele vai virando fonte e a imprensa começa a procurá-lo também. Investe. Além do que você continua gerando notícias, mas a imprensa também procura ele como fonte. E isso é uma coisa que requer tempo, né? Como o Nando colocou aqui, e a Cíntia também. Bom, gente, passado o recado, né? Com bastante contundência, né? E assim, às vezes dá pena, né? Eu não consigo e não quero ser aquela pessoa que fez parte do insucesso de alguém. Então, quando eu vejo, quando me procuram para um anúncio, uma coisa, muitas vezes, Paulo, eu mando o cliente para palavras, para uma assessoria, né? Eu digo, não, eu sou o último pedaço da tua... Porque realmente você estar pronto para publicar é o último pedaço do trabalho. Você tem que ter passado pela construção de quem você é, para quem você vende, o que você quer, o que você quer falar, comunicar. Então, assim, para você chegar na revista, gente, tem trabalho antes. É um caminho, né? É um caminho. É um caminho. E às vezes o imediatismo atrapalha essa caminhada. E que é um pouco da nossa cultura, né? Infelizmente. Né? E as coisas da velocidade das redes sociais também acentuam um pouco essa questão. Isso. Mas o caminho ainda é importante, né? Você É. se comunicar e construir a comunicação. é um E a caminho. gente brinca, eu sempre brinco, eu digo assim, mas você acha que ainda as pessoas ainda veem revista? Eu digo, devem ler, né? Porque a Coca-Cola continua anunciando. E as revistas estão aí sobrevivendo, né? É. Você não faz porque você gosta, né? É o teu trabalho e precisa se viabilizar comercialmente, né? Enfim. Verdade. Escuta, gente, muitíssimo obrigado pela Obrigada. presença de vocês. Obrigado. Gostei muito de conversar com vocês. Nós ainda vamos ter muito assunto lá na frente, não é mesmo? Escuta, obrigado Cíntia, ao Nando, ao Fabiano, e a gente vai voltar a se ver sim, tá? Agradecemos os nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, a IG, Consultoria de Arquitetura Bioclimática, agradecemos também o apoio cultural do Solado Rosário, o apoio institucional das BEA, a nossa equipe de produção é a JPT Estudos. Lembre de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.